Graça, graça e paz. Bom dia a todos os irmãos, aos que se encontram aqui conosco e aos que se encontram em casa também. Seja a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo de número 7. Amém? Zacarias, capítulo de número 7. Diz assim: No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: Quando jejuastes e planteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falara o Senhor dos Exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Amém. Maravilhoso Deus, bendizemos e louvamos o teu santo nome nesta manhã. Rendemos graças a ti, ó Pai, pela tua bondade, misericórdia e provisão sobre nós neste dia. Se aprove ao Senhor estarmos aqui, é para louvor e glória do teu santo nome. Pai, neste momento te pedimos, rogamos a ti pelas maravilhosas graças e obras do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, possa nos conceder a iluminação da tua palavra, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, com toda a verdade, para que estas palavras sejam para a nossa exortação e edificação, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que te agrada. Tira do nosso meio, Senhor, todo o coração altivo, rebelde, toda a mente dispersa, para que possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, estarmos atentos e aprendermos da tua palavra para nós nesta manhã. Ensina-nos, encoraja-nos, exorta-nos, repreende-nos, edifica-nos para o louvor e glória do teu santo nome. Quanto a mim, ó Pai, te peço mais uma vez pela tua misericórdia. O Senhor sabe, ó Deus, meu coração, o Senhor sabe como eu me encontro, mas a palavra é tua, o povo é teu. Usa-me, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome. Amém. Amados, vamos dar continuidade à primeira parte do profeta Zacarias, do livro do profeta Zacarias, tá? E... Tá errada tudo.
Errado. Mas obrigada. Vamos dar continuidade à primeira parte do livro de Zacarias. Nós vimos o chamado ao arrependimento no capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. E dos versículos 7 do capítulo 1 até o versículo 15 do capítulo 6, nós temos a revelação, a visão que Deus concedeu ao profeta Zacarias em uma só noite. Nós vimos isso bem direitinho, planamos bem direitinho tudo isso que eu acabei de já citar para vocês. A partir de agora, nós vamos para a outra parte, da primeira parte do livro. Tá? Essa parte do capítulo 7 e o capítulo 8, eles vão abranger dois grandes sermões, dois grandes ensinamentos, instruções e direção da parte do Senhor para o seu povo. Tá? Então, esse capítulo 7 e capítulo 8 trazem dois grandes ensinamentos, dois grandes sermões que Deus traz, que Deus revela ao seu povo, para que o seu povo viva do modo digno do Senhor, viva conforme a sua palavra. E para que eles compreendam de fato tudo aquilo que eles vivenciaram, tanto no período pré-exílio, quando o mesmo que eles presenciaram no exílio e quando eles voltaram do exílio. Tá? Então, essa é a realidade e a verdade que nós vamos aprender aqui. No capítulo 7, nós temos o primeiro sermão, e o que vai tratar aqui é acerca do jejum. Uma prática que não é muito conhecida nos nossos dias, nem muito praticada. Pode até ser conhecida, mas praticada a gente ainda está pelejando ainda nesta prática, né? Se é que alguns os fazem. Mas essa era uma prática bastante conhecida e praticada dentro do povo judeu dentro do povo de Deus. Tá? E como é que essa revelação, qual seria o verdadeiro jejum, o que seria a prática de jejum, e o que isso revelaria tanto para o povo como também para Deus. Tá? Lemos aqui no início do capítulo que no 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é o Quisleu. Essa última sessão aqui, da primeira parte do livro de Zacarias, ela inicia com uma nova data. Se nós observarmos e prestarmos atenção nos estudos anteriores, nós vemos que, inicialmente, a palavra de Deus veio a Zacarias, lá no capítulo 1, no 8º mês do 2º ano do rei Dário. As visões que foram dadas a Zacarias, que Deus concedeu a Zacarias, elas foram concedidas no 24º dia do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano do rei Dário. Aqui nós já temos uma passagem de tempo. Essa parte, esses sermões que são ministrados aqui por meio do profeta Zacarias, eles deram início, eles foram revelados pela parte do Senhor no 4º ano do rei Dário. Tá? Se podemos datar, que é possível dar uma datação, aqui seria 7 de dezembro do ano 518 a.C. Tá? Em dezembro, no 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor novamente a Zacarias. Quisleu é o nome do mês, o nome babilônico do mês. Tá certo? E ele é trazido para a referência do povo que voltou do exílio, porque agora eles se baseavam conforme o calendário babilônico. Passaram 70 anos na Babilônia e agora eles se adaptaram à cultura babilônica. Por isso que esse Quisleu é o nome babilônico do mês de dezembro. É a referência que eles têm acerca desse mês. Tá? Então, no 4º ano do rei Dário, ou seja, há uma passagem de tempo entre as visões, entre o chamado arrependimento para essa mensagem que é trazida ao profeta Zacarias e que ele anuncia ao povo. Quando de Betel foram enviados Sarazé e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor e perguntarem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como nós temos feito por tantos anos? Esse capítulo 7, nós podemos fazer uma divisão em 3 partes. Primeiro, é uma relação, a pergunta que é direcionada do povo para Deus. Mesmo que seja
essa pergunta seja direcionada aos sacerdotes e aos profetas, esses homens representavam toda a sociedade, todo o povo judeu, e iam diretamente àqueles a qual poderiam dar orientação acerca da palavra e da vontade do Senhor. Tá? Então, nós podemos dividir esse capítulo 7 em 3 partes. Primeiro, a pergunta que é direcionada do povo, a representação do povo para com Deus. Nós temos uma resposta que Deus concede. Deus responde prontamente essa pergunta que é feita da parte do povo. E nós temos uma exortação, a primeira parte do sermão, que é ministrada aqui. Então, do versículo 1 ao 3, nós temos a direção da pergunta, a pergunta que é questionada a Deus. Dos versículos 4 ao versículo 7, nós temos a resposta, mesmo que indireta, que Deus concede ao seu povo. E a partir dessa resposta, ele começa uma ministração, ele começa uma exortação, uma direção que ele precisa que o povo tenha para que compreenda o propósito do jejum. Tá? Então, dos versículos 8 ao versículo 14, nós temos essa exortação direcionada pelo próprio Deus para que o povo compreenda o propósito do jejum. Por quê? Como nós vimos agora no versículo 2, essa comitiva, esse povo vem para tirar um questionamento. Eles vêm de onde? Diretamente da cidade de Betel. Dentro dos registros históricos contidos na Bíblia, ou seja, o livro de Esdras, capítulo 2, versículo 28, ele vai dizer que uma parte da população, do povo de Deus, que retornou da Babilônia para a terra, para Jerusalém, para Judá, 223 pessoas, elas se estabeleceram na cidade de Betel. Para quem não tem muito conhecimento, ou para quem ainda está aprendendo sobre a história de Jerusalém, sobre os reis e tudo mais, oriento vocês a lerem os livros de Reis, os livros de Crônicas, Esdras e Neemias, tá? Para que vocês possam atentar e compreender um pouco mais sobre esse relato histórico. Quando o povo retorna, 223 dessas pessoas que retornaram se estabeleceram na cidade de Betel. Betel ficava a uns 20 quilômetros ao norte da cidade de Jerusalém, e ela era uma cidade que dentro da história bíblica, ela ficava na região, quando o reino de Israel ele foi dividido em reino do norte e reino do sul, a cidade de Betel ela ficava estabelecida na parte da região do reino do norte. Ela foi estabelecida por Jeroboão I. Quando houve a divisão do reino, ela ficou estabelecida como um centro de adoração no reino do norte. Porém, historicamente, quando o reino é dividido, o reino do norte se torna, desde o seu início, apóstata. Ou seja, desde o seu início, desde a sua fundação, o reino do norte fez o que era mal perante o Senhor. Jeroboão, que foi instituído rei do reino do norte, ele estabelece as 2 cidades como centro de adoração para que o povo do reino do norte não descesse até Jerusalém, que ficava situada no reino do sul, para que o povo não descesse por ali e permanecesse. Então, ele estabelece 2 cidades, Dan e Betel, como centro religioso. E institui lá, o rei Jeroboão I, institui em Betel e em Dan 2 bezerros de ouro. E ele diz que aquele bezerro seria a representação do Deus deles. Então, desde o início, a cidade de Betel, o reino do norte, ele foi apóstata, ele foi sempre voltado a uma adoração sincrética ou a uma falsa adoração ao seu Deus. Com isso, levou todo um povo, toda uma nação a pecar contra o Senhor, porque Deus havia estabelecido que somente ao único Deus deveria servir e adorar. Tá? Então, quando voltam, eles voltam e se estabelecem para aquele que era todo o território nacional de Israel, tanto Judá como o reino do norte. E nós vemos lá em Esdras, capítulo 2, versículo 28, que alguns desses que voltaram da Babilônia se estabeleceram justamente em Betel. E é dessa comitiva que sai de Betel com o propósito de vir a Jerusalém e adorar ao Senhor, porque eles dizem assim no versículo 2:
quando de Betel foram enviados Sareza e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, suplicar em favor do Senhor é a ideia de que eles vinham para adorar, para oferecer o seu sacrifício em Jerusalém, tá? Onde o templo estava sendo construído. Aqui, só mais um lembrete para vocês, nesse 4º ano, já foi retomada a reconstrução do templo em Jerusalém, estava já próximo da sua conclusão, ao ponto de que o povo já vinha em peregrinação a Jerusalém e oferecer os seus sacrifícios, adorar ao Senhor. Porque nós vemos que eles vêm diretamente até a casa do Senhor. Sendo assim, a reconstrução já tinha sido colocada em prática e os ofícios, os rituais já estavam sido restabelecidos no templo do Senhor. E quando essa comitiva sai de Betel e desce até Jerusalém, eles vão com o propósito de oferecer sacrifícios, mas também de tirar uma dúvida, de terem uma dúvida sanada. Versículo 3 diz que eles perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. Eles vêm até a casa do Senhor e perguntam aos profetas. Por que aos profetas? Aos sacerdotes era dado a atividade, o ministério de oferecerem os sacrifícios, de instituírem e ensinarem as leis do Senhor perante todo o povo. Aos profetas, porque como eram a boca de Deus no meio da terra, como eram a revelação da palavra e da vontade de Deus no meio do seu povo, então a pergunta é direcionada ao profeta, porque o profeta seria usado, na verdade, como boca de Deus no meio do seu povo. Então a pergunta ela é direcionada tanto aos sacerdotes como aos profetas, tá? Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Os judeus, como todos aqui bem sabem, já está bem firmado na mente e no coração de vocês, que eles foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia por conta dos seus pecados. Não é isso que nós aprendemos? Nesse exílio, quando eles foram retirados da sua terra e levados para uma terra estranha, eles criaram 4 tipos de jejuns. Tá? Isso a gente vê bem descrito no capítulo 8, versículo 19, mas quando a gente chega lá, a gente foca mais. Aqui nós aprendemos que eles criaram 4 tipos de jejum. Tá? Nós temos o primeiro jejum, que é estabelecido quando Nabucodonosor toma Jerusalém no 4º mês. No 5º mês, eles lembram a destruição trágica do templo. No 17º dia do 5º mês, é relembrado isso. Eles criaram um jejum, relembrando a data de quando o templo foi queimado, no 5º mês. Eles criaram também um jejum quando Gedalias, o governador de Judá, ele foi assassinado no 7º mês. E eles criaram um jejum para relembrar a data quando começou o sítio de Jerusalém, no 10º mês. Então, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles agregaram ao seu ritual litúrgico esses 4 jejuns. Só que esses jejuns que eles mesmos estabeleceram, não foi estabelecido pela vontade de Deus, mas sim pela sua própria vontade. Por quê? Na cabeça deles, no imaginário deles, no coração e na mente deles, eles interpretaram que esse período, esse momento, essa tragédia que assolou Jerusalém, de ela ter sido dominada, a cidade de Deus, o local onde Deus habitava, ter sido conquistado, dominado e totalmente destruído. O povo da aliança, alguns haviam sido mortos de forma cruel, outros haviam sido tirados à força da sua terra e levados para uma terra estranha. Na mente deles, isso era o máximo da tragédia que aconteceu ao seu povo. E para que isso não fugisse da mente deles e do coração, para que isso fosse um memorial para eles da tragédia que assolou Judá, para a tragédia que assolou Jerusalém, eles instituíram esse jejum. Eles
eles instituíram esse jejum. E como era o jejum prático na cultura israelita, na cultura de Judá, tá? Muito da narrativa da história do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nós temos a descrição de como seria esse jejum. Esse jejum, ele deveria ser, o povo deveria se abster de um alimento em específico, uma coisa de forma geral, se fosse pela comunidade, ou se o jejum fosse individual, ele deveria se abster de algum alimento específico. Eles trocariam as suas vestes. As vestes normais que eles usariam deveriam ser trocadas por panos de saco, que representaria e traria à vista daqueles que olhavam para eles, de que eles estavam passando por um momento de dificuldade, que eles estavam passando por uma depreciação da vontade de viver. Então, eles mudavam as suas vestes, as vestes normais que eles usavam deveriam ser trocadas por panos de saco. Na sua cabeça, eles jogavam cinzas, que era justamente para mostrar toda aquela situação de que eles estavam... todo esse jejum que eles estavam fazendo estava causando pesar sobre eles. Então, essa forma externa era justamente para mostrar aquilo que estava acontecendo de uma forma interna no coração deles. Eles queriam que aqueles que estavam fora vissem e contemplassem a situação deles. Então, esse jejum que eles praticavam era mais um ato externo do que um ato interno. Porque qual o propósito do jejum? O propósito do jejum é você quebrantar a sua carne, é você mortificar a sua vontade e, neste momento, você se tornar mais sensível à voz, à presença do Senhor. Tá? Resumindo, de uma forma bem sucinta mesmo, é assim que o jejum ele deveria proceder. Você mortificar, sacrificar a sua vontade, a sua carne, para que a partir de então você se tornasse mais sensível à vontade e à voz de Deus. Compreendido até aqui? Então, quando eles vêm até os profetas e os sacerdotes e perguntam: poderemos ainda jejuar? Por quê? O propósito desse jejum que eles estavam fazendo não era por causa da cidade que havia sido destruída, não é porque o templo havia sido totalmente queimado e destruído, não é porque o povo havia sido levado cativo embora. O povo agora já estava de volta na sua terra, a reconstrução do templo já estava quase que finalizando, a cidade aos poucos estava sendo reerguida, então era necessário ainda que eles continuassem esse jejum, já que o propósito do jejum era quando eles estavam longe da sua terra. Então, quando eles perguntam, eles vêm com esse propósito. Mesmo que agora nós estamos no nosso local de origem, mesmo que Deus esteja ao nosso favor e nós estamos voltando à nossa realidade, é necessário que a gente continue esse jejum? Aí vem a resposta do Senhor. Vem prontamente a resposta do Senhor. Esse início aqui do versículo 4 e versículo 5 mostra que o que se segue não é uma resposta diretamente a esse grupo de pessoas que veio de Betel e fizeram essa pergunta. A resposta que Deus dá, ela é abrangente a todo o povo. E não somente a todo o povo, mas a toda a liderança também, que aqui é representada como os sacerdotes. Então, quando Deus direciona a sua resposta, Ele direciona não somente ao grupo que queria saber se era possível ou se era permitido ainda continuar o jejum, mas Ele responde isso a seu povo, como também a toda a liderança do seu povo. Isso para nós é um ensino. Porque essa palavra que vai ser revelada a partir de então, ela não é somente, ou ela é direcionada apenas ao povo na questão daquele contexto. Esse é um ensino que Deus dirige ao seu povo. Então, da mesma forma que esse ensino abrangeu aquele período de tempo, ao povo que se encontrava no pós-exílio, no retorno da Babilônia a Jerusalém, esse ensino era para o seu povo, por meio de todo o tempo, na história da igreja. Tá? Esse ensino não é voltado apenas para aquele contexto, mas é aplicado também no...
E o que é que nós podemos aprender? E o que Deus quer passar para o seu povo e o que nós podemos aprender? Precisamos aprender acerca da vontade do Senhor. Quando Deus responde, Ele responde dos versículos 4 ao versículo 7. Mas se nós prestarmos atenção, essa resposta ela não é totalmente direta. Ele vai responder à pergunta, ao questionamento do povo com outras perguntas. O que Deus está tentando fazer, o que Zacarias está tentando mostrar aqui, é fazendo com que o povo mesmo interpretasse essa necessidade desse jejum. O jejum que eles instituíram por meio de uma situação que aconteceu com eles. Só que Deus queria ensinar para o povo que o jejum ele deveria ser um reflexo da sua vida com Deus, não um reflexo das consequências que o pecado trouxe na vida do povo. O povo aqui, com esse jejum, traria à memória o quê? As consequências do pecado deles. Eles estavam trazendo à memória com esse jejum o sofrimento que eles tiveram quando Jerusalém foi conquistada. Eles estão trazendo à memória desse jejum quando o templo foi destruído. Eles estão trazendo à memória com esse jejum a ida deles, a retirada deles da sua terra, da promessa que Deus tinha prometido a eles para uma terra estrangeira. Eles estavam voltados a sua atenção simplesmente, totalmente para a consequência. Só que Deus queria mostrar para eles e que eles aprendessem que as consequências do que aconteceram foi por causa do pecado deles. Esse jejum é como se Deus dissesse assim: esse jejum que vocês estão praticando durante 70 anos, que vocês vêm praticando durante todo esse tempo, são para vocês mesmos. Eu não instituí isso. Eu não ordenei isso para vocês. Esse jejum que vocês fazem por vocês mesmos. Pois foram vocês que instituíram isso. Não foi a minha vontade que vocês lembrassem dessas coisas. Porque a minha vontade é que vocês ouçam a minha voz e me obedeçam. Essas consequências que vocês estão aí lembrando, trazendo à memória, são apenas consequências dos atos pecaminosos que vocês cometeram. Então, quando Deus fala, responde por meio de respostas, é para fazer com que o povo compreenda o motivo de tal sofrimento. Eles passaram por tudo isso e eles querem trazer à memória todo o sofrimento que eles sofreram, mas não foi por causa do Senhor, foi por causa do pecado deles. Do pecado deles. Ele vai dizer assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Deus está perguntando ao povo qual a motivação do jejum deles. Vocês, quando jejuaram durante esses 70 anos, vocês jejuaram foi por mim? Foi por minha causa que vocês jejuaram? Antes de responder diretamente à pergunta, o profeta ele vai tratar das atitudes do coração do povo. Qual foi a motivação do jejum deles durante esses 70 anos? Durante os 70 anos, os judeus criaram para si rituais que Deus não havia estabelecido. O jejum ele se destinava apenas às suas próprias necessidades emocionais e às suas experiências espirituais. Deus não havia ordenado esse tipo de jejum. O único jejum que Deus estabeleceu em sua lei, nós temos descrito na sua palavra, lá em Levítico, capítulo de número 23, a partir do versículo 26 até o versículo 32. E esse motivo do jejum era para o dia da expiação. Quando Deus estabelece lá no Egito, nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando Deus estabelece a sua lei ao seu povo, tudo o que ele determina tem um propósito em específico.
O jejum que Deus instituiu para que o seu povo cumprisse, ele tinha como finalidade quebrantar o coração do povo para que no dia da expiação, a festa principal que havia no meio do povo de Deus, em Jerusalém, como todo Israel, era que o dia da expiação era o dia em que o sacerdote ia até a presença de Deus, entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do cordeiro em favor do seu povo. O dia da expiação, resumidamente, era esse. O dia em que o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia o sacrifício e ia até a presença de Deus, até a presença, até a frente da Arca da Aliança e aspergia o sangue do sacrifício, do animal que havia sido oferecido em sacrifício, para perdoar os pecados do povo. Então, no dia que isso fosse acontecer, era necessário que o povo apregoasse jejum. Para quê? Para que o povo se quebrantasse, o coração do povo fosse quebrantado e eles estivessem sensíveis àquela realização que Deus traria em favor do seu povo. O único jejum que Deus instituiu foi este. E o povo, por si próprio, por sua vontade, vem e estabelece outros jejuns e aplicam a uma comunidade, a todo um povo. E quando eles vêm, Deus prontamente responde, mostrando a motivação do coração dele. Quando vocês fazem essas coisas, vocês fazem isso por mim? Esse jejum que vocês ofereceram durante 70 anos, foi por acaso para mim? Leva o povo a uma reflexão. Leva o povo a essa reflexão. Versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Quando vocês fazem as coisas de vocês, não é para próprio interesse? Até mesmo o ato de vocês comerem e beberem, não é para benefício de vocês? Vocês comem e bebem para vocês não passarem fome. Para suprir necessidade da carne de vocês. Não é assim? Quando a gente come porque a gente quer saciar a nossa fome. A nossa fome é uma necessidade da nossa carne. E Deus está fazendo esse jogo de perguntas para que o povo reflita sobre suas ações. Da mesma forma que como vocês comem e bebem para satisfazer os desejos de vocês, esse jejum que vocês estão fazendo, por acaso, foi para me satisfazer? Foi para satisfazer a vontade de vocês, o coração de vocês, para alimentarem essa necessidade de trazer à memória os atos, aquilo que vocês acharam por demais desastrosos. Porém, quando vocês olharem para esses atos de vocês, reflitam que as consequências foram um fim das ações de vocês. Tudo isso aconteceu por causa do pecado de vocês. Aí no versículo 7 ele vai dizer: não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos procederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados? Deus está mostrando, trazendo à luz, a iluminação, a mente do povo de que vocês ouviram a minha palavra quando vocês estavam ainda com a terra em paz, toda a cidade estava plenamente habitada, quando havia paz nas cidades ao redor dela, não somente Jerusalém, mas toda a terra estava em paz, tanto no sul, as campinas que eram destinadas para o plantio, para a colheita, para o sustento de vocês, estavam habitados. Vocês não ouviram a minha palavra, não? É como se Deus dissesse que aquilo que aconteceu, o exílio que aconteceu, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, aconteceu pela consequência dos pecados. Então, vocês ainda não atentaram para a realidade que aquilo que eu falei para vocês era mais necessário do que essas práticas vãs. Eu não quero que vocês relembrem passado como um memorial. Eu quero que vocês olhem para o passado e vejam a minha palavra sendo manifesta. Eu quero que vocês olhem para o passado e vejam as ações de vocês pecaminosas.
Porque o meu juízo só veio porque vocês se rebelaram contra mim. O meu juízo, o castigo para com o meu povo só veio porque vocês se voltaram contra mim. Porque vocês deixaram a aliança. Então, esse jejum que vocês fazem é jejum para vocês mesmos. É para vocês mesmos que vocês fazem esses jejuns. Porque para mim não foi instituído. Isso deveria ser um memorial para vocês, na mente de vocês, do pecado que vocês trouxeram. Do pecado que vocês praticaram. Então, eu não quero de vocês ações religiosas, práticas religiosas. Eu quero de vocês um coração obediente. Porque não adianta a gente vir oferecer sacrifício, não adianta a gente vir à igreja todo culto, não adianta a gente servir na casa do Senhor se a gente não está com o coração comprometido em obedecer a palavra de Deus. Porque para Deus isso são apenas ações vãs. Em nada você está acrescentando a Deus, nem glória para Deus, somente glória para você. Então, as ações que praticamos devem ser motivadas pela obediência, amor e zelo para com o nosso Deus. Porque não adianta a gente oferecer sacrifício, não adianta a gente vir e cantar, não adianta a gente vir e orar, não adianta a gente vir e servir, não adianta a gente evangelizar na rua, não adianta a gente vir participar dos estudos se o nosso coração não está voltado e com esse desejo de aprender, de conhecer e de amar e de temer ao nosso Deus. Porque são práticas vãs. E essa descrição aqui não é apenas Zacarias que está trazendo. Não é Zacarias apenas que traz à mente essa realidade. Desde o início, lá em Gênesis, Deus tem revelado que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a minha palavra, diz o Senhor, é melhor do que sacrificar. De nada me serve essas obras de vocês. De nada me serve, porque a glória é minha. Sou eu que concedo. Sou eu que dou. Sou eu que tiro. Então, de nada me serve vocês virem e trazerem e adorarem de todo jeito. De nada me serve essa adoração. De nada me serve esse jejum. Porque só são apenas para vocês mesmos. Para trazerem a vocês uma necessidade, um desejo, um alívio de que eu fiz a vontade de Deus. Quando, na verdade, você não fez. Então, durante esse tempo que eles jejuaram, Deus está mostrando que eles jejuaram apenas para eles mesmos. Nunca foi pela vontade, ou para agradar, ou para satisfazer a Deus. Porque se esse jejum fosse, de fato, oferecido como ele deveria ser oferecido, eles não ofereciam esse jejum com memória às tragédias que aconteceram. Eles ofereceriam esse jejum como uma oferta, reconhecendo o pecado que eles cometeram, que trouxeram desolação para o seu povo. É isso que Deus quer que o povo entenda. É isso que Deus quer que o seu povo entenda. Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos procederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina não eram habitados? Vocês ouviram, vocês conhecem, vocês sabem. Porque essa revelação não é trazida a primeira vez aqui. Essa palavra que Zacarias traz ao ouvido do povo não era uma declaração que aconteceu aqui justamente. A gente viu, a gente já aprendeu com os profetas anteriores, a palavra de Deus sendo anunciada por meio dos profetas. Deus chamava o povo ao arrependimento e dizia ainda onde eles estavam pecando. Nós vemos nos estudos dos profetas anteriores que Deus anunciava que o povo estava em pecado e ainda anunciava onde eles estão pecando. Olha, vocês estão fazendo isso e isso de errado. Se arrependam. Voltem para a minha palavra, voltem para a minha lei, voltem para mim, voltem para a minha aliança.
E o povo não ouviu. E essa descrição, essa narrativa sobre o jejum, também não é a primeira vez que aparece aqui no Antigo Testamento. Eu convido vocês a abrirem Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Amém? Isaías 58 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, porque que soltes as ligaduras da impiedade, disfarças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Atentaram para esta palavra? O que é que ela representa? Aí eu quero que vocês digam. Versículo 3. Isso. Quando a gente olha para os estudos anteriores, a gente percebe que o povo, quando ele se volta contra a palavra de Deus, contra a aliança e contra a lei do Senhor, ele acaba trazendo para si não somente a aflição
o pecado da revolta contra Deus, mas isso repercute também em todas as áreas da comunidade. Quando um povo deixa de servir, quando o povo deixou de servir e de viver os mandamentos de Deus e aplicar os mandamentos de Deus, ele não trouxe mal somente para ele, mas também para toda a esfera da sociedade. Aqui em Isaías, nós vemos que o povo praticava o jejum, então isso era uma prática comum para com o povo, isso era uma ação comum, não era uma coisa corriqueira ou esporadicamente, mas eles praticavam esses atos, porém Deus reprova esse tipo de jejum. Deus reprova o jejum. Por quê? Porque o jejum que eles praticavam, Deus vai acusar, versículo 3. Versículo 4, na verdade. Eis que jejuas para contendas e rixas e para feridas com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi para o homem, que num dia o homem aflige a sua alma e recoche a sua cabeça no junco, e no mesmo dia ele intenta o mal contra o seu próximo? São as práticas dos homens que estão sendo condenadas, não é o jejum em si que está sendo condenado. Mas esse jejum está sendo reprovado, por quê? Porque o que está por trás desse jejum? Eles jejuavam para que a vontade dele fosse feita. Eles jejuavam para que o mal fosse trazido ao seu próximo. Eles deixavam de viver uma vida justa, íntegra e misericordiosa para se beneficiarem dos seus próprios prazeres. Semelhantemente, nós vemos aqui em Zacarias. Isaías, Deus falou bem diretamente. Só que em Zacarias o povo volta. Veja que Isaías foi profeta séculos antes do povo voltar ao exílio. E a prática continuava sendo a mesma. O jejum, as obras, os sacrifícios, o que vocês realizavam, por mais que tenha um sentido, por mais que eu tenha sido instituído, mas a vontade, a inclinação, o desejo de vocês nunca foi para me satisfazer. Nunca foi. Foi para satisfazer a vontade, o coração, a malignidade no coração de vocês. É assim que vocês praticam as obras de Deus. Então, quando ele chama a atenção aqui em Zacarias, ele relembra que isso aqui que ele está trazendo, isso aqui que ele está ensinando e mostrando ao povo, isso não é uma coisa nova. Isso é uma coisa que eles já ouviram. O povo, como povo de Deus, deveria conhecer a sua palavra. Não é porque eles estavam voltando do exílio que a palavra deixou de existir ou ela deixou de ser válida. Não. Ela continuava sendo válida, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Ela não, em momento algum, ela deixa de ser aplicável. Ela é eterna. Então, quando estou trazendo essa memória de vocês, para que vocês saibam que isso aqui não é coisa nova, mas que vocês precisam entender de uma vez de todas, que esse ensino, ele tem que ter uma aplicação prática. Não é somente para que vocês conheçam como deve ser o jejum, mas para que vocês conheçam e apliquem essa realidade. Eu não quero um jejum, eu não quero prática. Eu não quero fazer por fazer, mas eu quero obediência. Eu quero que quando vocês façam porque me amam. Eu quero que quando vocês façam o meu serviço, eu quero que vocês façam porque vocês temem ao meu santo nome. Porque vocês sabem quem eu sou. Porque vocês sabem o que eu fiz por vocês. Porque eu sou um Deus que se relaciona com vocês desde o início. Eu tenho prazer em deleite em me relacionar com o meu povo. E Deus mostra mais uma vez que o pecado do povo foi que fez isso com eles. Foi o pecado do povo que trouxe esse mal sobre Jerusalém, sobre o seu povo. Versículo 8. Nós temos a exortação. Deus responde, mesmo que de forma indireta ao seu povo, fazendo o povo refletir sobre suas ações e sobre as suas práticas. Agora, essa resposta que Deus concede, ela vai ser anunciada ao povo de uma forma exortativa.
Tá? Ele vai dizer no versículo 8, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai a bondade e a misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Esse aqui é a aplicação do verdadeiro jejum. Quando vocês sacrificam os seus desejos, quando vocês mortificam a sua carne, é para que vocês apliquem a minha palavra sem que haja barreiras. O propósito de vocês mortificarem a sua carne é para que a minha vontade se cumpra por meio de vocês sem que haja impedimento. E qual é a minha vontade para o meu povo? Executar o juízo verdadeiro, mostrar a bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não é para aqueles que estão mais próximos, é cada um a seu irmão. Não oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Esse é o verdadeiro jejum. Mortifiquem a carne de vocês para que a minha vontade se cumpra e que não haja nada que impeça esse cumprimento na vida de vocês. Porque quando nós estamos na carne, quando nós estamos cheios da nossa vontade, a gente não quer fazer o bem ao próximo. A gente não quer fazer estender a mão a qualquer necessitado. A gente escolhe o necessitado que a gente quer ajudar. Não é assim? A gente escolhe. A gente escolhe a quem a gente quer estender a mão. A gente escolhe a quem a gente quer exercer a misericórdia. A misericórdia e bondade é só para os meus. Os outros que estão distantes é o juízo de Deus. A vontade de Deus ela é aplicada de uma forma subjetiva, de uma forma a qual eu acho que é correto fazer. Da forma como eu acho que Deus agiria. Só que a vontade, a bondade e a misericórdia de Deus foi manifesta a todas as pessoas. Eu e você somos exemplo disso. Porque você acha que você era bom, melhor do que outra pessoa aqui, para merecer o favor e a misericórdia de Deus? Para merecer a bondade e graça do Senhor? A misericórdia, bondade e justiça foram reveladas a todos, sem acepção de pessoas. Então, quem sou eu ou você para fazer isso? Para escolher a quem eu vou estender a mão? Qual necessitado da vez? Qual é o pobre que eu vou ofertar? Não é assim, não. Por isso que é necessário o jejum para que as obras de Deus sejam manifestas, porque vai mortificar a nossa carne, vai mortificar o nosso desejo, vai mortificar a nossa vontade, para que somente a vontade do Senhor ela seja realizada, ela seja manifesta. Então o profeta ele escolhe 4 preceitos para resumir os padrões que deveriam caracterizar toda a vida social em Israel. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que o nosso relacionamento para com Deus, ele não é um relacionamento apenas vertical, tá certo? Ele não é somente eu e Deus. O meu relacionamento com Deus, ele também deve ser manifesto para com os outros, para os que estão à minha volta, para os meus irmãos. Tá? Então, quando eu me relaciono de uma forma sadia, compreensível e conforme a vontade de Deus, ele vai ser manifesto, independente de eu querer ou não, na minha relação com os meus irmãos. Então, quando essa verdade aqui é trazida à tona, quando Deus exorta o seu povo, ele mostra quatro conceitos ou 4 preceitos que o povo pecava, estava pecando e que era necessário que fosse corrigido. Isso não somente na volta pós-exílio, mas isso é uma realidade que nós vimos quando o povo ainda estava para ser condenado, antes do pré-exílio. Antes do exílio acontecer. Então, essas eram as práticas, esse era o pecado que o povo cometia antes do exílio e que provavelmente precisavam aprender e pôr em prática no pós-exílio. Tá? Então, nós temos executar
juízo verdadeiro. O que significa executar esse juízo? A ordem aqui é positiva, ou seja, é uma ação positiva. Executar juízo verdadeiro resume a importância que é dada, que Deus deu sempre à justiça na comunidade. Desde o tempo de Moisés, lá em Êxodo, nós temos essa realidade sendo descrita. A lei, quando ela é instituída em favor do relacionamento do homem para com Deus, mas também como a todas as esferas da sociedade. Esse relacionamento, ele deveria se espelhar, ele deveria abranger ao relacionamento de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. E esse juízo aqui, ele não deve ser característico ou atribuído somente aos juízes, aqueles a qual o serviço principal era de executar a justiça, de trazer a lei manifesta. Essa execução do juízo verdadeiro era característico de todo e qualquer homem. Tá? Todo ser humano era chamado a executar esse juízo verdadeiro. O verbo aqui, julgar, ele inclui pronunciar sentenças, mas ela é também usado no sentido mais amplo, de restaurar harmonia e paz, onde houve conflitos, onde houve injustiça, onde a verdade deixou de ser executada. Cada membro da comunidade, ele tinha essa responsabilidade diante dos outros, não só os juízes. O adjetivo verdadeiro aqui, ele é um lembrete de como nós podemos trazer esse juízo em coisa negativa. É necessário trazer o juízo, mas o juízo verdadeiro. Não é o juízo que você acha que é o correto, mas é o juízo verdadeiro. Então, esse adjetivo verdadeiro, ele traz uma alusão à palavra de Deus, à lei de Deus, o mandamento do Senhor. Porque é somente nele que contém a verdade que deve ser expressada da vontade de Deus para com o seu povo. Então, execute o juízo verdadeiro. Não é o juízo que você acha que é certo, mas aquele que está na minha palavra. Um segundo preceito positivo, que vai complementar o primeiro, é de mostrar bondade e misericórdia. Quando vocês exercerem o juízo, quando vocês exercerem a verdade da minha palavra, façam isso mostrando bondade e misericórdia. Da mesma forma que nós recebemos bondade e misericórdia, nós devemos retribuir bondade e misericórdia. Misericórdia era uma atitude de amor e lealdade que deveria arcar com todos os relacionamentos humanos. Misericórdia, ela deve ser trazida e praticada no casamento, no meio da família, no seio da família. A misericórdia, ela deve ser aplicada entre amigos, como também ela deve ser aplicada entre aliados. Se eu faço uma aliança com você, se eu tenho um projeto, um acordo com você, a bondade e misericórdia, ela deve ser manifesta. Ela deve ser manifesta. Deveria ser a resposta à bondade recebida. Misericórdia é a resposta mediante a bondade que você recebeu. É provável que Zacarias também tinha em mente aqui Miqueias, capítulo 6, versículo 8, com o seu apelo ao conhecimento de Deus. Ó homem, o que Deus requer de ti. Quem lembra? Ó Deus, o que é que o homem requer de ti? Que pratiques a justiça, ande conforme a misericórdia e ame o seu Deus. Tá? É muito provável que Zacarias esteja recitando o que Miqueias anunciou ao seu povo antes de ele ser levado cativo para a Babilônia. Um terceiro preceito é não oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro e nem o pobre. A viúva e o órfão, eles não têm defensor. Na sociedade, a viúva, o seu marido, aquele que deveria cuidar, zelar por ela, não está mais presente. Então, ela se torna alguém nesta terra sem defensor. Assim mesmo como o órfão. Ele não tem quem defenda as suas causas, ele não tem quem os defenda. Então, assim, estavam em uma situação financeira, social e fraca.
Por isso, eles eram fáceis de enganar e grosseiramente explorados por aqueles que queriam ter algum benefício. Viúvas e órfãos eram facilmente tomados como escravos porque eles não tinham quem os defendesse, não tinham quem se levantasse a favor e não tinha quem os socorresse no momento da angústia. Então, os enganadores se apropriavam dessa situação para torná-los, para oprimi-los e para tirar até tudo o que tinha. O estrangeiro ou o residente temporário era aquele viajante ou alguém que de outra cidade ou nacionalidade que estava no meio do povo de Israel. Eles estavam em desvantagem simplesmente por ser alguém que não pertencia ao povo. Então, ele era considerado um forasteiro, um estrangeiro, e ele era diferente do seu povo. Então, eles eram tidos como nada. O pobre, ele não tinha poder de barganhar nada, estava à mercê dos ricos. Explorar as fraquezas destes não combinam com praticar a justiça, com bondade e nem com misericórdia. Diferenças de classe e ganância devem dar lugar à generosidade, à gentileza e ao auxílio entre todo o povo de Deus. Meus irmãos, vocês estão prestando atenção? Está claro para vocês? Está cansativo, repetitivo? A gente pode mudar a dogmática aqui. Isso. Isso. Tá. Isso. Jejum, desde o momento em que ele foi instituído, nunca foi uma forma de barganha com Deus. De tipo, eu vou jejuar para que Deus me conceda aquela bênção. Nunca foi propósito de Deus na instituição do jejum. Como eu já falei, a instituição do jejum, ela foi dada por Deus aos homens para que os homens mortifiquem a sua carne. Ou seja, deixem com que os seus desejos sejam maiores do que a vontade de Deus. O propósito do jejum é mortificar, quebrantar a carne, para que o espírito se torne sensível, para que nós nos tornemos, na verdade, sensível à voz de Deus. Esse é o propósito do jejum. Então, quando a gente vê essas instituições, vamos fazer uma campanha de jejum e oração para que a bênção de Deus sobre a sua vida, já está errado. Porque o propósito de Deus com o jejum não é uma forma de barganha. Eu vou deixar de comer, o alimento, qualquer coisa, sei lá, uma coisa que você ofereça como sacrifício de jejum. Eu vou deixar de comer aquilo para que Deus, em troca, me dê a minha bênção. Não. Isso. Não, isso não tem validade. Exatamente. É prática pagã. É sincretismo religioso. É assim que as outras religiões fazem para se beneficiar de algo divino, né? Só que, na verdade, desde o início, e a gente está aprendendo aqui hoje sobre o jejum, é que o jejum é para mortificar a nossa carne. Era para quebrantar o nosso desejo, a nossa vontade. Nunca foi propósito de Deus que isso fosse aplicado como barganha. Eu não vou jejuar para que Deus me dê. Não vou. Porque, primeiro, isso não é jejum. Isso não é jejum. E não tem nada a ver com a vontade de Deus. Se você quer jejuar para que Deus abençoe você, jejue reconhecendo o seu pecado,
jejum e pedindo para que Deus tenha misericórdia de você e para que você seja sensível à sua voz, ao ponto de você dizer: seja feita a tua vontade. Ou essa prática em Isaías, o povo fazia o jejum, mas estava acontecendo, Deus estava executando o seu juízo, né, trazendo o mal sobre o seu povo. Aí o povo jejuava e dizia: mas eu estou jejuando e está acontecendo isso comigo. Eu estou jejuando e eu não estou alcançando aquilo que eu queria. Aí Deus vai mostrar, revelar aqui em Isaías que esse jejum nunca foi um jejum que eu exigi de vocês, não. Nunca foi. O jejum que eu quero, ele está associado à prática. Quebrantem o seu coração e a sua vontade para que a minha se cumpra em vocês. É porque esse é o conceito que eles aprenderam e firmaram aquilo. É tanto que antes do exílio, Deus já repreende, aqui Deus já chama a atenção novamente. E quando a gente vai para o Novo Testamento, o povo ainda continua na prática errada do jejum. Porque não é o propósito do jejum. Jesus vai ensinar muito bem essa questão da prática de jejum, melhor do que eu, então vocês vão lá para os evangelhos. Aí a gente tem esse sentido correto do jejum. Né? E ele está atrelado à verdadeira adoração, né? Para que eu faça, para que a vontade de Deus se cumpra, eu preciso mortificar a minha. Não pode coexistir vontade de Deus e minha vontade. Sempre vão brigar, e sempre a vontade da minha carne vai prevalecer. Porque é mais fácil, eu sou mais inclinada a satisfazer os desejos do meu coração. Meus irmãos, isso assim, é uma coisa clara quando a gente vivencia isso na prática. Porque uma coisa bem natural mesmo. Essa questão da prática do jejum e da adoração é muitas vezes negligenciada por nós. Nós sabemos que precisamos jejuar e orar, mas a gente negligencia muitas vezes essa prática. Por quê? Porque a gente tem um dia ativo, a gente tem um dia tão corrido que a gente já acorda já pensando nas coisas, a gente já vai dormir pensando nas coisas que a gente tem que fazer no dia de amanhã. Aí a gente acorda cedo para cumprir o cronograma que a gente criou, né? Aí o dia é tão corrido, tão puxado, que durante o dia a gente tem que fazer as nossas obrigações de casa, a gente tem que trabalhar fora, aí a gente vem na hora do almoço, almoça, engole praticamente, já tem que voltar de volta, já tem que pegar o trabalho novamente. Aí a gente passa o dia trabalhando, se envolvendo com as coisas dos outros, ou também com as nossas coisas, porque tem escola, tem atividade, tem tantas outras coisas que a gente faz. Aí a gente chega em casa, só quer tomar um banho e relaxar. Quando se tem essa oportunidade de tomar um banho e relaxar, porque senão você vai continuar correndo até a hora que você não, já findou e eu tenho que sentar. E a gente vai deixando de lado o quê? A nossa comunhão com Deus. É a primeira coisa que a gente negligencia, meus irmãos. É a prática do jejum e oração. E um único dia que é instituído, olha, a gente tem 7 dias na semana. Um dia Deus separou para que o seu povo o servisse. Aí o que acontece? Tudo que a gente não consegue resolver na semana, a gente quer jogar para esse dia. Ou senão a semana foi tão corrida, foi tão atribulada, que o único dia de paz que eu deveria ter, eu vou tirar para mim. Oxe, eu sou filho de Deus, eu também mereço. Né?
Aí aparece uma piscina, aparece um churrasco, né? Bom churrasco, vai também, né? Aparece um churrasco, aparece um almoço. A família toda vai se reunir. Vou lá eu trabalhar de novo para alimentar a multidão. Hã? Ou senão eu vou tirar o meu tempo para fazer uma atividade física, que eu não faço durante a semana. Ou eu vou tirar esse dia para simplesmente não fazer nada. Eu estou tão cansado das minhas atribuições. Eu vou simplesmente dormir. É o único dia que eu tenho para dormir até tarde. Veja como a gente negligencia a vontade de Deus. Por isso que o jejum é necessário. Por quê? Para mortificar a nossa vontade. Meus irmãos, nosso lugar de descanso não é aqui. Nosso lugar de descanso é na Nova Jerusalém, na nossa casa, na presença de Deus, adorando e ceando com Ele constantemente, continuamente. Aí você vai dizer, mas você vai me matar desse jeito. Dê um momento de descanso eu tenho. Faça um cronograma da sua vida diária. Se você acorda cedo para fazer trabalho de casa, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para as donas de casa, porque eu me enquadro nesse papel aí, todas se enquadram, mesmo quem trabalha fora, todas se enquadram em dona de casa. A gente tem o hábito de querer acordar cedo para a gente cumprir as nossas obrigações de casa, para ter um momento mais folgado para realizar outras coisas, né? Da mesma forma que a gente se empenha para acordar cedo, para fazer uma coisa, a gente precisa entender, deixar bem claro aqui, que a casa foi feita para nos servir. Ela não foi feita para eu servir a casa. Estão entendendo? Ela foi feita para me servir. A casa, ela tem um papel principal de ser o lugar do meu descanso, ao teto onde eu possa repousar, inclinar minha cabeça e dormir. Mas ela não é o motivo pelo qual eu devo trabalhar ou me cansar constantemente. Tem coisas que podem ser deixadas para depois. Não há uma necessidade. Eu não estou dizendo que você vai deixar de limpar a sua casa. Eu não estou dizendo isso, tá? Nem você vai ser desorganizado, ceboso, não. Estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que tem coisas que dá para a gente organizar no nosso dia a dia. Tem coisas que não precisam necessariamente ser feitas todos os dias. A gente pode separar um dia, um momento exclusivo para isso. Da mesma forma com o homem no seu trabalho. Né? Nós acordamos, queremos deixar tudo pronto para a gente ir para o trabalho e voltar, está tudo. Mas tem coisas que nós precisamos nos organizar. É tudo aquilo questão de prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua vida? Quando a gente reflete acerca dessa pergunta, a gente vai entender e vai começar a trabalhar para que as nossas prioridades elas sejam cumpridas, para que as nossas prioridades elas sejam realizadas. Qual é a sua prioridade no seu dia? Não me respondam, é para vocês. Qual é a sua prioridade no seu dia? Então, isso vai mover o restante do seu dia todinho. Então, se a gente tem o hábito de acordar cedo, por que a gente não acorda cedo e tira 15 minutos, gente? O que é 15 minutos e 24 horas? Para meditar, antes de fazer qualquer coisa, para meditar na palavra, para entregar o dia em oração ao Senhor. O que é que custa, minha gente? 15 minutos. Diga lá, Ana. Diga lá, Ana. Glória a Deus. É puxado, né? Você cai por cima dela. Está com a cabeça menos cheia de atividades. Vai não.
tem dia que a gente come desesperadamente para ver se dá de conta da situação. Imagina orar. Mas é porque a gente vai negligenciando essas coisas, deixando ela em segundo plano. Mas quando a gente coloca isso como prioridade, é por isso que eu fiz a pergunta: o que é prioridade na sua vida? A sua prioridade é você cumprir aquele cronograma ou é você, a sua prioridade é Deus? Porque quando a gente faz isso, a gente coloca Deus em primeiro lugar, não como desencargo de consciência, mas como a sua mente está limpa, como você não está cheio de outras atividades, você vai estar mais, assim, com a mente mais disposta para estar em oração. Não vai ser aquela oração: Pai nosso. Quantas vezes, meus irmãos, eu já tive momentos, isso é uma coisa que eu falo, mas não é me orgulhando, nem achando que isso é exemplar a ninguém, não. Eu já fui doida de fazer duas graduações, ter casa, trabalho e de ter cuidado do menino. Eu quase que pirava. Tinha noite que eu não dormia. Eu emendava direto, porque eu tinha que trabalhar, deixei de trabalhar, né? Fazia a universidade integral, à noite eu tinha outra universidade. Quando eu chegava, eu tinha que cuidar da casa, que durante o dia ficou negligenciada, eu já tinha que deixar o almoço pronto para o dia seguinte. Eu ia e voltava, não via os meus filhos. Eu saía de casa, eles estavam dormindo, eu voltava, eles já estavam dormindo. Então, e é isso, e eu achava que estava fazendo algo produtivo, ao ponto de que eu não tinha dias que eu não dormia, eu tirava direto. Você sabe o que é você passar 48 horas, 36 horas direto assim? E o tempo para Deus? E o meu Deus? Ficava onde? Às vezes eu deitava, aí eu disse: meu Deus, me perdoe, mas é a hora que eu vou fazer. Eu não chegava a sair de Deus Todo-Poderoso. De misericórdia, não chegava a sair, porque eu já caía. Aí, às vezes, eu despertava no meio da madrugada e queria continuar a oração, porque eu dormi com o sentido da oração e, quando acordava no súbito, eu queria continuar. E isso não é, meus irmãos, agradável a Deus. Porque a minha prioridade não estava sendo o meu Deus, a minha prioridade estava sendo as minhas coisas, as minhas necessidades. Vocês estão entendendo? Então, qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? De acordo com a resposta dessa pergunta, você vai direcionar toda a sua vida. Você direciona toda a sua vida. Porque a sua prioridade, você vai ter prazer, desejo. E mesmo que seja uma coisa difícil, você vai se esforçar ao máximo para que a sua prioridade seja alcançada. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua provisão, por tudo que o Senhor tem nos acrescentado neste dia. Peço-te, ó Pai, que o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, continuamente sejam derramadas sobre nós, para que nós possamos praticar a Tua palavra todos os dias. Não somente no dia da exortação, ou quando isso for trazido à nossa mente, mas que a Tua palavra, ó Pai, seja praticada todos os dias, para que nós possamos nos deleitar em Ti, para que possamos dizer verdadeiramente que o Senhor é a nossa porção, que o Senhor é a nossa herança, que o Senhor é tudo o que nós temos. E para que no final, Senhor, a minha carne, a minha vontade, ela seja mortificada e eu possa declarar: seja feita a Tua vontade. Em qualquer situação, seja feita a Tua vontade. Se cumpra o Teu querer em nós, para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.